No cemitério de Alto de São João, em Lisboa, o vento frio de outono carregava o cheiro de flores murchas e terra úmida. Sofia apertava o lenço contra o rosto, tentando conter as lágrimas que teimavam em cair, enquanto o padre recitava as últimas palavras sobre o caixão de Ana. De repente, um murmurio se espalhou entre os familiares. Olha só para ela, a trophy wife que veio de nada, agora fingindo luto como se fosse da família de verdade. As palavras cortantes vinham da irmã de Ana, Rita, que não escondia o desprezo, e o grupo ao redor assentia, transformando o enterro em um tribunal silencioso. Mas então, a pequena Joana, de apenas 6 anos, filha adotiva de Ana, soltou a mão da avó e correu para Sofia, gritando mãe. Com uma voz que ecoou pelo cemitério, calando todos os sussurros e forçando olhares de choque e confusão. Sofia sentiu o mundo girar ao seu redor. Aquela palavra, mãe, vinda da boca de Joana, era ao mesmo tempo um bálsamo e uma faca no peito. Ela se abaixou para abraçar a menina, ignorando os olhares acusadores, mas por dentro, o pânico a consumia. Como explicar que ela não era a mãe biológica, que seu casamento com Ana havia sido um segredo guardado a 7 chaves por causa da família conservadora? Ana, a mulher forte e determinada que Sofia amara por 8 anos, havia morrido em um acidente de carro há apenas uma semana, deixando para trás não só um vazio imenso, mas também um emaranhado de mentiras e verdades não ditas. Sofia se lembrava vividamente da noite em que elas se conheceram, em uma festa de arte em Alfama, onde Ana, com seus olhos castanhos intensos e sorriso cativante, a puxara para dançar fado ao som de uma guitarra portuguesa. Naquela época, Sofia era uma jovem designer gráfica de 20 anos, recém-saída de uma família rígida no Porto, onde o pai, um católico devoto, via a homossexualidade como um pecado imperdoável. Ana, por outro lado, era uma advogada bem-sucedida de 24 anos, vinda de uma linhagem aristocrática lisboeta, mas carregando o peso de expectativas sociais que a sufocavam. O relacionamento delas começou como um furacão, noites roubadas em apartamentos alugados, promessas sussurradas ao amanhecer e a constante luta contra o medo de serem descobertas. Sofia se mudou para Lisboa por Ana, abandonando um emprego estável no norte para trabalhar freelance, tudo em nome do amor que as consumia. Mas o casamento, realizado em segredo em uma pequena capela no Alentejo há 4 anos, nunca foi revelado à família de Ana. Eles não entenderiam, Ana dizia, com os olhos baixos, minha mãe ainda reza pela minha cura. Sofia aceitava, embora doesse, porque via em Ana não só uma amante, mas uma parceira que a fazia sentir completa. E então veio Joana, uma adoção que Ana insistira em fazer sozinha, para evitar perguntas, mas que Sofia abraçara como se fosse sua própria filha. Ela passava noites acordada, ninando a bebê, enquanto Ana trabalhava até tarde. Você é a mãe dela tanto quanto eu, Ana sussurrava, beijando sua testa. Mas agora, com Ana morta, Sofia se via sozinha perante o julgamento da sociedade portuguesa, onde o casamento igualitário era legal desde 2010, mas os preconceitos ainda ecoavam em famílias tradicionais. No dia seguinte ao funeral, Sofia voltou ao apartamento em Bairro Alto, onde as paredes ainda guardavam o cheiro de Ana, uma mistura de perfume de lavanda e livros velhos. Joana dormia no quarto ao lado, exausta pelo dia emocional. Sofia se sentou na cozinha, olhando para a foto delas 3 em uma viagem a Sintra, e o peso da realidade atingiu. A família de Ana queria custódia de Joana. Rita, a irmã mais velha, havia ligado naquela manhã com voz gélida. Você não tem direitos aqui, Sofia. Ana nunca mencionou você como esposa. Joana precisa de uma família de verdade. As palavras ecoavam como um eco de sua própria infância, quando seu pai a expulsara de casa ao descobrir um beijo roubado com uma amiga na escola. Você é uma vergonha, ele gritara, e Sofia fugira para Lisboa, reconstruindo sua vida tijolo por tijolo. Agora, aos 28 anos, ela enfrentava o mesmo desprezo, mas com uma criança dependendo dela. Decidiu então lutar, contrataria um advogado, revelaria o casamento, mesmo que isso significasse expor segredos que Ana quisera proteger. Mas por dentro, a dúvida a corroía. Era certo arrastar Joana para esse caos? Ou deveria ceder, para poupar a menina do escândalo? Os dias seguintes foram um turbilhão. Sofia marcou uma reunião com o advogado de Ana, um homem idoso chamado Manuel, que a recebeu em seu escritório no Chiado com um ar de surpresa. Ana me contou sobre vocês, ele disse, ajustando os óculos, mas o testamento dela é claro. Você é guardiã de Joana, mas sem o reconhecimento familiar isso pode ser contestado.
Sofia sentiu um alívio misturado com raiva, porque Ana não havia tornado tudo oficial? A resposta veio em uma carta que Manuel lhe entregou, escrita por Ana meses antes. Minha amada, se algo acontecer, lute por nós. Minha família é cega pelo orgulho, mas Joana nos une. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia enquanto lia, e ela soube que não podia recuar. Mas o confronto com Rita veio mais cedo do que esperado. Naquela noite, Rita apareceu à porta, com a mãe de Ana ao lado, uma senhora de 60 anos chamada Isabel, cujos olhos vermelhos denunciavam o luto, mas também o julgamento. Você acha que pode roubar nossa neta? Isabel cuspiu. Ana estava confusa, mas Joana é sangue nosso. Sofia, com Joana nos braços, enfrentou-as. Ana me escolheu. Nós éramos casadas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor e Rita riu com amargura. Prove isso, então. Ou suma da vida dela. A batalha legal começou ali. Sofia passou noites em claro, reunindo documentos, enquanto Joana perguntava incessantemente por a outra mamãe. Cada decisão era um peso. Revelar o casamento significava expor Ana postumamente, traindo sua privacidade, mas ceder significava perder a família que construíra. A sociedade lisboeta, com suas fachadas progressistas, escondia um conservadorismo arraigado e Sofia sentia os olhares na rua, os comentários nas redes sociais. Uma amiga, Clara, a apoiava. Você é forte, Sofia. Lute pelo que é certo. Mas o custo era alto, perdeu clientes freelance por causa do escândalo e o stress a deixava exausta. Em um momento de fraqueza, pensou em fugir de volta ao Porto, mas o rosto de Joana ancorava. Eu te amo, mãe, a menina disse uma noite, e Sofia soube que o caminho à frente seria de dor, mas necessário. Os tribunais de Lisboa tornaram-se o palco do drama de Sofia. A audiência inicial foi marcada para 2 semanas após o funeral e ela se preparava como se fosse para uma guerra. Manuel, o advogado, a orientava. Mostra os documentos do casamento, as fotos, as contas conjuntas. Mas prepare-se para as acusações. Sofia assentia, mas por dentro, o conflito moral a dilacerava. Revelar tudo significava manchar a memória de Ana perante sua família, que a via como a filha perfeita, heterossexual e devota. Ana nunca quis isso, Sofia pensou, recordando as discussões noturnas onde Ana implorava por discrição. Minha mãe sofreria um infarto se soubesse. Mas agora, com Joana em jogo, que escolha tinha? A menina, inocente no meio do furacão, começava a mostrar sinais de trauma, pesadelos, apego excessivo a Sofia. Onde está a mamãe Ana? Perguntava, e Sofia respondia com histórias suaves, escondendo a amargura. Rita, por sua vez, não perdia tempo. Como professora universitária em Coimbra, ela mobilizava contatos, espalhando rumores de que Sofia era uma oportunista que seduzira Ana por dinheiro. Uma noite, Sofia recebeu uma mensagem anônima: saia da vida de Joana ou vamos expor sua vida pecaminosa. O medo invadiu. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o preconceito contra lésbicas ainda existia, especialmente em círculos conservadores. Sofia se lembrou de sua própria juventude. Aos 18, expulsa de casa, vagando pelas ruas do Porto até encontrar refúgio em um abrigo LGBT. Ali, aprendera a resiliência, mas também o custo da visibilidade. Agora, aos 28, ela enfrentava o mesmo estigma, ampliado pela perda de Ana. Decidiu confrontar Rita diretamente. Marcou um encontro em um café no Rossio, longe de Joana. O encontro foi tenso. Rita chegou com ar superior, cabelos grisalhos amarrados em um coque apertado, olhos idênticos aos de Ana, mas frios. Você acha que pode substituir minha irmã? Ela atacou. Sofia, controlando a voz, respondeu: eu amava Ana mais do que você imagina. Nós construímos uma vida juntas. Rita riu. Uma vida de mentiras. Ana adotou Joana sozinha porque sabia que você não era estável. As palavras feriram como lâminas e Sofia rebateu. Ana me escolheu para ser mãe de Joana. Vocês a sufocavam com suas expectativas. O debate escalou, revelando feridas antigas. Rita admitiu que Ana confidenciara sobre sua orientação anos antes, mas a família a pressionara a mudar. Ela era fraca, Rita disse, mas Joana merece melhor.
Sofia saiu dali tremendo, mas determinada. Aquela conversa fizera ver que o verdadeiro traição era da família, não dela. Enquanto isso, a pressão social aumentava. Amigos de Ana se dividiam, alguns a apoiavam em segredo, outros a evitavam. Clara, sua melhor amiga, a visitava diariamente, trazendo comida e conselhos. Não deixe eles te quebrarem, Sofia. Mas o isolamento pesava. Sofia começou a questionar suas escolhas. Deveria ter insistido para Ana revelar o relacionamento? Ou fora egoísta em aceitar o segredo? Uma noite, sozinha, ela folheou o diário de Ana, encontrado em uma gaveta, páginas cheias de amor por Sofia, mas também de culpa pela família. Eu traio todos ao esconder, mas o amor vale o risco, Ana escrevera. Lágrimas caíram enquanto Sofia lia, e ela soube que precisava honrar isso. Mas o custo era visível. Joana, sentindo a tensão, desenhava famílias felizes com duas mães, mas chorava ao ver Rita na TV, em uma entrevista onde ela pintava Sofia como intrusa. A audiência chegou como um vendaval. No tribunal, Sofia vestiu um terno simples, cabelos presos, tentando projetar força. Manuel apresentou os documentos, certidão de casamento, testamento, fotos de viagens. O juiz, um homem de meia idade, ouvia atentamente. Rita, representada por um advogado agressivo, contra-argumentou: Sofia não tem laços biológicos. Ana escondeu o casamento por vergonha. Sofia foi chamada ao banco. Por que esconderam? O juiz perguntou. Ela respirou fundo, por medo do preconceito. Mas nosso amor era real. O testemunho de Joana foi o ponto de virada. A menina, questionada por uma psicóloga, disse: Sofia é minha mãe. Ela me conta histórias como a mamãe Ana. Murmúrios encheram a sala e Sofia sentiu uma faísca de esperança. Mas Rita não desistia, apresentou e-mails antigos de Ana, expressando dúvida sobre o relacionamento. Veja, ela questionava tudo, o advogado disse. Sofia sentiu a traição. Aqueles e-mails eram de um período de crise, quando Ana quase cedera à pressão familiar. O verdito foi adiado, deixando Sofia em limbo. Naquela noite, ela levou Joana ao mirador da Senhora do Monte, onde Ana as levava para ver o pôr do sol. Vamos ficar juntas? A menina perguntou. Sofia abraçou-a, sim, custe o que custar. Mas por dentro, o dilema moral a atormentava. Lutar significava expor Joana a mais dor, mas ceder era trair Ana. Amigos a alertavam: pense no bem dela. Sofia decidiu então um plano arriscado: confrontar Isabel, a mãe de Ana, em particular, apelando para o luto compartilhado. Marcou o encontro em casa, preparando chá e fotos antigas. Isabel chegou relutante, olhos inchados. Eu amava sua filha, Sofia começou. Isabel chorou, ela era tudo para mim. Por que ela escondeu? Sofia explicou o medo, o amor e mostrou o diário. Aos poucos, Isabel amoleceu, talvez eu tenha sido cega. Mas Rita interrompeu, chegando inesperadamente. Mãe, não caia nessa. O confronto explodiu, com acusações voando, e Sofia no centro, defendendo sua família. A tensão no apartamento era palpável, como o ar antes de uma tempestade atlântica. Rita gritava: você manipulou Ana, e agora manipula minha mãe. Sofia, com Joana escondida no quarto, rebateu: eu a amei de verdade, algo que vocês nunca permitiram. Isabel, dividida, murmurou: basta. Ana se foi e Joana precisa de paz. Aquela noite marcou uma fratura. Isabel saiu em silêncio, mas ligou no dia seguinte: eu acredito em você, Sofia. Mas Rita não perdoa. Era um aliado inesperado, mas o custo era alto. Rita intensificou a campanha, contatando serviços sociais para questionar a estabilidade de Sofia. Ela é freelancer instável, argumentava. Sofia, sentindo o chão tremer, procurou emprego fixo, mas o escândalo a seguia, entrevistas canceladas, olhares julgadores. O conflito interno de Sofia aprofundava. Noites insones a levavam a questionar: era egoísmo lutar por Joana, ou dever? Ana a escolhera, mas o segredo as traíra. Ela visitou o túmulo de Ana, sussurrando: me perdoe por expor tudo. Lá, encontrou Clara, que a consolou: Ana queria que você fosse forte.
Mas a sociedade portuguesa, com sua mistura de modernidade e tradição, amplificava o drama. Artigos em jornais locais pintavam o caso como disputa por herança LGBT, atraindo ativistas e conservadores. Sofia recebeu mensagens de apoio de grupos que eram em Lisboa, mas também ameaças anônimas. Volte para o armário, diziam. Aos 28, ela se via como símbolo involuntário, pagando o preço da visibilidade que Ana evitara. Joana, o centro do furacão, começava a entender. Porque a tia Rita é má? Perguntava. Sofia explicava com cuidado, ela ama a mamãe Ana de um jeito diferente. Mas a menina sofria. Na escola, colegas zombavam. Você tem duas mães? Sofia a retirou temporariamente, optando por aulas em casa, sacrificando seu tempo de trabalho. O dilema moral se intensificava. Proteger Joana significava isolar, mas expor a fortalecia? Uma psicóloga recomendada por Manuel ajudou. Joana vê você como mãe. Não negue isso. Sessões revelaram o apego da menina, mas também seu confusão. Sofia chorava após cada uma, questionando se Ana aprovaria. A segunda audiência trouxe reviravoltas. Manuel apresentou testemunhas, amigos que sabiam do casamento, e-mails de amor de Ana. O advogado de Rita contra-atacou com depoimentos familiares. Ana planejava deixar Sofia. Mas Isabel surpreendeu todos, testemunhou a favor de Sofia. Minha filha a amava. Joana precisa dela. Rita, traída, explodiu. Você nos abandona. O juiz adiou novamente, mas o dano estava feito, a família se fragmentava. Sofia, vitoriosa momentaneamente, pagava com culpa, destruíra laços que Ana valorizava. Naquela noite, Rita ligou furiosa. Você ganhou uma batalha, mas perderei a guerra. A ameaça pairava e Sofia reforçou a segurança, temendo o pior. Enquanto o caso se arrastava, Sofia reconectava com sua própria família. Ligou para o pai no Porto, após anos de silêncio. Pai, preciso de você, disse. Ele, envelhecido, respondeu, ouvi sobre o caso. Você ainda é minha filha? Eram de gelo tênue, mas o preconceito persistia, e isso é contra Deus. Sofia desligou, ferida, mas fortalecida, sua família escolhida era Joana. Decisões custosas seguiam, vendeu joias de Ana para pagar advogados, sacrificando memórias. Amigos a ajudavam financeiramente, mas o orgulho doía. Em um momento de fraqueza, considerou acordo, dividir custódia com Rita. Mas Joana, ouvindo, chorou, não me deixe. Sofia abandonou a ideia, escolhendo o confronto. O clímax se aproximava com uma investigação social. Assistentes visitaram a casa, avaliando Sofia. Você é estável emocionalmente? Ela respondeu com honestidade, expondo vulnerabilidades. Rita, em sua visita, pintava um quadro idílico. Joana terá avós, tios. Mas Joana se agarrou a Sofia, quer ficar com a mãe. O relatório favoreceu Sofia, mas Rita apelou, prolongando o sofrimento. Sociedade reagia, protestos pró-LGBT do lado de fora do tribunal, contrapostos por grupos conservadores. Sofia se tornava ícone, mas o preço era isolamento, perdeu privacidade, amigos distantes. Questionava, valerá a pena? Ana responderia sim, mas a dúvida persistia. Meses passaram e o outono deu lugar ao inverno chuvoso de Lisboa. Sofia, exausta, mal dormia, o rosto marcado por olheiras. O caso ganhara notoriedade nacional, com debates na TV sobre direitos LGBT e famílias não tradicionais. Ela evitava a mídia, focando em Joana, levava-a a parques, contava histórias de Ana. Mas o conflito interno a consumia, cada vitória era uma perda para alguém. Isabel, agora aliada, visitava secretamente. Rita teimosa, como Ana era. Conversas revelavam segredos familiares. Ana sofrera bullying na juventude por ser diferente, moldando seu medo. Sofia entendia melhor, mas a empatia não aliviava a dor. Uma traição veio de onde menos esperava. Clara, sua amiga, confessou ter falado com Rita. Eu só queria mediar, disse, chorando. Sofia sentiu o golpe, você me traiu.
A amizade se rompeu, deixando-a mais isolada. Decisões morais se acumulavam: perdoar ou cortar? Escolheu o corte, priorizando Joana. Enquanto isso, Rita escalava, contratou detetives para investigar o passado de Sofia, desenterrando sua expulsão de casa. Veja, ela é instável, argumentava no tribunal. Sofia rebateu: meu passado me fortaleceu. Mas o dano psicológico era real, pesadelos com Ana acusando, porque expôs tudo? A audiência final chegou em uma manhã cinzenta. O juiz revisou evidências: casamento válido, testamento claro, relatório positivo. Rita, desesperada, implorou: Joana é nossa herdeira. Mas o depoimento de Joana selou: Sofia, minha mãe para sempre. O verdito: custódia para Sofia, com visitas supervisionadas para a família. Alegria misturada com amargura, Rita saiu chorando, Isabel abraçou Sofia: perdoe-nos. Mas o preço: Joana traumatizada, família dividida, Sofia marcada. Sociedade aplaudia, mas ela questionava: foi justiça ou vingança? Pós-verdito, Sofia reconstruiu. Mudou para um apartamento menor em Cascais, buscando paz. Joana se adaptava, mas cicatrizes permaneciam, terapia semanal. Sofia retomou o design, mas clientes seletivos. Reconciliou com o pai, uma visita tímida, onde ele conheceu Joana. Ela parece com você, disse, um passo. Mas Rita recusava contato, uma perda irreparável. Sofia refletia: escolhas certas custam caro. Amor por Ana a guiara, mas o caminho foi de sacrifícios. Com o tempo, Sofia encontrou equilíbrio. Joana crescia forte, contando histórias de duas mães com orgulho. Isabel se tornava avó presente, preenchendo vazios. Sofia datava esporadicamente, mas o coração ainda pertencia a Ana. Em uma viagem a Sintra, Joana perguntou: você foi feliz com a mamãe? Sofia sorriu: muito. Mas reflexões persistiam: esconder o amor foi erro? Revelar causou dor, mas trouxe verdade. Anos depois, em um café em Lisboa, Sofia encontrou Rita por acaso. Olhares cruzados, tensão. Joana está bem? Rita perguntou. Sim, graças a nós duas, Sofia respondeu. Uma trégua tênue, mas o dano perdurava. Sociedade evoluía, mas preconceitos ecoavam. Sofia escrevia um livro sobre sua jornada, inspirando outros. No fim, a vida seguia, marcada por escolhas controversas. Foi certo Sofia lutar, expondo segredos e dividindo famílias, ou deveria ter cedido pela paz?